Olá, turma do terceiro ano, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre a estrutura da redação do Enem, as três partes que formam essa estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão, com destaque para a proposta de intervenção, que geralmente vem na conclusão da redação. Eu também trouxe uma redação que tirou nota 1000 no Enem do ano passado, para a gente observar como é que esse candidato conseguiu alcançar uma nota tão alta. Vamos acompanhar aqui uma breve apresentação que eu fiz a vocês. Redação nota 1000 do Enem 2019, estrutura e proposta de intervenção. Sobre a introdução da redação do Enem, existem várias formas de introduzir um texto, não existe uma maneira só. Eu trouxe aqui 4 para ajudar vocês, para auxiliar, porque eu sei que introdução é uma parte muito difícil. Vocês podem começar a introdução através de uma pergunta mesmo, colocar no final um ponto de interrogação. Vocês podem fazer uma comparação, fazer relação entre duas situações, podem apresentar dados históricos. Eu particularmente gosto muito dessa forma de introduzir, fazer referência aos acontecimentos importantes da humanidade, usar uma citação, uma frase de uma personalidade famosa, de alguém relevante que esteja relacionada ao tema proposto, evidentemente. Algumas maneiras de começar a introdução, algumas frases. A história nos mostra que, em razão de, não é raro ouvirmos que, segundo pesquisa realizada, muito se discute acerca de, tendo em vista a atual situação, ao analisarmos, muito se debate, pode-se afirmar que, cogita-se a possibilidade de, quando observamos o passado, em virtude do atual cenário, levando em consideração. Desenvolvimento, que é a parte mais complexa da redação, é onde você mostra para que veio, se você realmente conhece aquele tema ou não. Aqui eu trouxe um mapa conceitual que resume mais ou menos o que você deve fazer no desenvolvimento da sua redação. O desenvolvimento é o corpo do texto, é lá onde se organiza o pensamento. Lá você tem que trabalhar com hipóteses, você tem que buscar soluções para os problemas. Você pode usar diferentes tipos de argumentação. Por exemplo, a argumentação causa-consequência, identifica as razões do problema e as consequências do problema, ou ainda trabalhar com opiniões diferentes, explorar a oposição de ideias para sustentar a discussão. É importante que você fique ligado nas atualidades, mantenha-se sempre atualizado, faça referência ao que você está vivendo no mundo contemporâneo. Enriqueça esse seu conhecimento de mundo, lendo muito. E não se esqueçam, usem variados conectivos, variadas conexões, variadas conjunções. Por quê? Geralmente, o candidato que tem nota mediana, 400, 500 pontos, ele só usa 3 conjunções, mais e por quê. Então, isso baixa a nota do candidato na redação. Eu já dei uma aula para vocês no ano passado sobre isso, uma tabela, eu espero que vocês tenham guardado, que tem lá vários exemplos de conjunções que vocês podem enriquecer o texto de vocês. Sobre a conclusão e a proposta de intervenção. Bom, como fazer uma boa conclusão? Primeiro, comece com o conectivo conclusivo. Portanto, assim, logo, com efeito, nesse sentido, são alguns exemplos de conectivo conclusivo. Retome o que você começou lá na introdução, a primeira afirmação que você fez, a primeira tese que você defendeu, e faça uma proposta de intervenção, ou seja, apresente uma solução para o problema levantado pelo tema. Como fazer essa proposta de intervenção? Você tem que responder 4 questionamentos básicos: o que, quem, como e para quê. Qual vai ser a ação dessa solução? O que eu vou propor de fato? Quem vai se responsabilizar por essa ação? Como a pessoa, ou as autoridades, ou as instituições vão fazer para resolver esse problema? Detalhar como esse problema pode ser resolvido. E o efeito, para quê? Vai atingir a quem? Vai resolver de que forma? Aqui é a redação nota 1000 que eu trouxe para vocês. Eu não vou ler integralmente, eu quero ler só alguns trechos que eu destaquei como importantes. Aqui nessa redação, o candidato começa da seguinte maneira: o longa-metragem nacional Na Quebrada revela histórias reais de jovens da periferia de São Paulo. Olha só, ele traz... O tema da redação do ano passado era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E ele começou logo trazendo uma referência de um filme que ele assistiu.
que fala sobre jovens que vivem numa situação de violência e pobreza, mas que através de um instituto chamado CRIAR, eles tiveram acesso a filmes, a cinema, e isso modificou a vida deles, né? Lá no finalzinho da introdução, ele faz o seguinte: todavia, para que haja uma reversão do quadro, faz-se necessário analisar as causas corporativas e educacionais que contribuem para a continuidade da problemática em território nacional. Ele faz uma introdução em que ele resume mais ou menos o que ele vai dizer, ele fala da importância do cinema para jovens de periferia, mostra que no Brasil existe uma desigualdade do acesso ao cinema e que é preciso analisar as causas desse problema para tentar resolvê-lo. Ele faz o desenvolvimento em duas partes, né? Eu vou apresentar aqui primeiro para vocês, primeiro a parte 1 e depois a parte 2. Na parte 1, ele diz o seguinte: deve-se destacar primeiramente o distanciamento entre as periferias e as áreas de consumo de arte. Ele faz uma afirmação e depois ele explica. Ele afirma categoricamente que existe uma distância entre periferias e áreas de consumo de arte, que as áreas de consumo de arte não estão na periferia. E aí ele usa dois filósofos importantes, Adorno e Horkheimer, que discutiram a temática da indústria cultural, mostrando que a cultura virou um produto comercializado para poucos, e só quem tem acesso a esse produto, evidentemente, são as pessoas com maior poder aquisitivo. Então, por exemplo, a distribuição de salas de cinema no Brasil hoje, as salas de cinema estão concentradas nos grandes centros, porque é onde se concentra a população com maior poder aquisitivo. Logo, as periferias, as regiões mais distantes dos grandes centros, acabam que não têm acesso ao cinema por conta dessa questão financeira, né, em que o poder aquisitivo dita quem deve ou não consumir o produto cinematográfico. Na segunda parte do desenvolvimento dele, ele já traz um outro argumento, né? Ele já inicia assim: ademais, uma análise dos métodos da educação nacional é necessária. E aqui ele vai discorrer um pouco sobre a importância de se educar através do cinema nas escolas. E como o Brasil não faz isso, né? Porque a nossa escola, o nosso modelo educacional está preso no século XIX, segundo Vera Maria Candot, que é uma educadora que ele cita aqui, muito tecnicista, muito preso à questão da memorização dos conteúdos, e aí não se discute, por exemplo, projetos interdisciplinares em que o cinema poderia ser trabalhado de uma maneira que modificasse esse ensino que é muito, na visão do autor, atrasado. Já na conclusão, ele traz uma proposta de intervenção muito robusta, muito consistente. Ele diz o seguinte: é evidente, portanto, que a dificuldade na democratização do acesso ao cinema no Brasil é agravada por causas corporativas e educacionais. Ele vai trazer aí dois agentes e duas soluções para o problema. A primeira solução que ele coloca: quem deve resolver é o Ministério da Cidadania, fazendo parceria com as empresas para que o preço das entradas no cinema sejam barateados, para que a população de menor poder aquisitivo tenha acesso ao cinema. A outra solução que ele coloca é através do Ministério da Educação, que o Ministério da Educação promova uma mudança na base curricular da educação brasileira e que seja inserido nesse currículo um espaço maior para a exibição de filmes nas escolas. Por que nas escolas? Porque as escolas são espaços mais democráticos da nossa sociedade brasileira. Existem em diversos lugares, em todos os municípios. Então, isso levaria também a educar as nossas crianças, os nossos jovens, a ter gosto pelo bom cinema, né? No final, ele diz o seguinte: nesse contexto, poder-se-á expandir a ação transformadora da sétima arte, retratada em Na Quebrada. Ele volta a falar do filme Na Quebrada, criando um legado duradouro de acesso à cultura e desenvolvimento social em território nacional. Então, dessa forma, colocando em prática essas questões, colocando em prática essas soluções, a gente vai ter uma cultura longa de gosto pelo cinema, duradoura. Pois bem, essa é a redação do Gabriel Lopes, do Rio de Janeiro, que tirou 1000 com muito louvor. Tenho certeza que todo avaliador atribuiria nota 1000 à redação dele, e coloquei aqui: parabéns, chegamos aos 1000 likes.
Eu trouxe como referência essa redação de nota 1000 para vocês terem mesmo como meta. Quando a gente coloca uma meta alta, a gente pelo menos chega perto dela, né? A gente consegue, se a gente conseguir tirar pelo menos 700, 800, a gente foi muito bem na redação do Enem. Agora, se você coloca uma meta modesta de 400, 500, né? Ou 600, as chances são grandes de você tirar 200, 300, ou seja, você ter uma nota muito ruim na redação do Enem. Portanto, pratiquem muito, escrevam bastante, acompanhem os noticiários, a internet, leiam, estudem, que eu tenho certeza que vocês vão tirar uma nota excelente nessa redação do Enem. Então, até mais, bons estudos, um abraço afetuoso da professora Vira.